Olá pessoal, estamos novamente aqui ao vivo no Almoço Executivo. Um bate-papo super interessante, rápido e eficiente sobre temas que tem tudo a ver com você e a sua carreira. Hoje a gente escolheu um tema super bacana para falar, sobre a transição de carreira, né? Quem já não pensou em fazer a transição de carreira, quem já não pensou em mudar de profissão, ou até mesmo quem está começando a sua carreira, né? Que está ali no final do ensino médio, pensando em que faculdade, qual vai ser a primeira carreira que ela vai escolher, qual vai ser a primeira profissão que ela vai trabalhar. E existe aí um mercado enorme em transição constante, né? Profissões aparecendo, profissões desaparecendo, o próprio momento do mercado, crise, é melhor eu ficar onde eu estou, é melhor eu sair, mudo o que eu estou fazendo completamente. Percebo que as pessoas agora buscam muito mais a questão do propósito, a do significado, vale tanto a pena ir tão longe para trabalhar, a distância, o que faz, o que não faz, se está engajada, se tem propósito ou não. Ou seja, muitas coisas envolvem o ambiente de trabalho da gente e as nossas decisões com relação à própria carreira, permanecer, mudar, se desenvolver em qual área. Então é um tema muito rico que a gente poderia falar aqui um tempão. Hoje eu convidei uma pessoa super especial, ela é a proprietária do Portal Vocacional, ela é psicóloga, ela é coach também e orientadora profissional muito experiente. Uma amiga, uma parceira, Gilvanise Vial, que já está aqui nos acompanhando, pronta para a gente conectar, que vai falar um pouco dessa experiência dela, de todo esse know-how que ela tem nessa questão de escolha e transição de carreira. Deixa eu colocar ela aqui junto com a gente, convidar ela para entrar, para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos esperar um pouquinho para a Gil entrar e a gente começar esse bate-papo que eu acho que é muito importante, muito pertinente para todos nós. Oi Gil, tudo bem com você? Oi, Carlos, eu tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá Estamos bom. aqui, estava introduzindo o nosso bate-papo de hoje, que é um tema que dá para falar uma semana inteira, né? Quanto mais falar meia hora, nós vamos ter que ser muito fera nesse aspecto. Mas começa dizendo, Verdade. falando um pouquinho de você, para quem está assistindo a gente, para quem não te conhece, o teu projeto, para a gente começar esse nosso bate-papo. Ok. Em relação ao som, tudo bem? Estão me ouvindo Tá bem? perfeito. Tô Ótimo. ouvindo jóia. Então tá bom. Então vamos lá. Já quero dar aí, agradecer primeiramente, né? Dar as boas-vindas, bom apetite para quem está entrando aí, já vi alguns dos contatos. Como hoje vai ser muito rapidinho, nem vou poder cumprimentar todo mundo do jeito que eu gosto, mas eu estou vendo o pessoal entrar aí. Então já agradeço antecipadamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gilvanise Gulix Vial, sou psicóloga já há mais de 30 anos. Venho trabalhando com psicoterapia breve, orientação de carreira, planejamento de carreira. A orientação ela se desdobra em várias fases, né? Então, desde criança a gente pode trabalhar autoconhecimento com as crianças para que elas possam fazer uma escolha mais assertiva e mais segura, né? No momento de uma escolha profissional, por exemplo. E a escolha com o jovem, propriamente dito, planejamento de carreira, a transição, que vai ser o nosso assunto de hoje, e até planejamento para aposentadoria. Então, tem um leque muito grande aí de atuação dentro dessa área de orientação profissional e planejamento de carreira. E também atuo Show de bola. com psicoterapia breve e projetos sociais, né? Então, eu dou um curso na área de carreira e os profissionais que fazem o curso podem Ah, participar de 5 projetos sociais que eu coordeno. Então, a gente olha que faz aí bacana. já uma rede, exato, uma rede de solidariedade também, né, com essas, porque o compartimento, o conhecimento é para ser compartilhado, né? Então o conhecimento ele não faz sentido do meu ponto de vista se for para ficar guardado às 7 chaves. Então as pessoas aprendem e aquelas que têm interesse em colocar em prática, eu faço a ponte aí com projetos sociais, né? E assim a Nossa, que gente vai bacana. fazendo uma rede do bem também. Que legal, Gil. Um Bem projeto super bacana, super resumido, bonito, né? Ah, não, olha, sou obrigada. joia. E eu, com certeza as pessoas vão olhar aí o portal vocacional, o seu perfil, para entender como é que funcionam esses projetos, que tem um fundo social muito bacana e um crescimento individual, né? As pessoas poderem compartilhar, aprender. Sei que você trabalha aí com formações, capacitações nessas áreas, é super Exato. competente.
E é Obrigada. joia, né? Aí aproveitar para a galera que está vendo a gente agora aqui no Almoço Executivo para pegar o aviãozinho aí, clicar e compartilhar para as pessoas que nós estamos começando o bate-papo sobre essa questão de vocação, né? E de carreira, como que a gente faz para trabalhar com isso e como que a gente enfrenta essas coisas, né? A primeira pergunta que eu preparei aqui para você, Gil, é a questão de definir mesmo que é transição de carreira, é a mesma coisa que mudar de profissão, como é que é isso? Como que você enxerga isso? Ok. Bom, são duas coisas diferentes, né? Então, elas podem estar ligadas, muitas vezes elas estão ligadas, né? Mas a transição de carreira, ela pode ser dentro da profissão que a pessoa já exerce, né? Então, dentro da formação que a pessoa já tem. Por exemplo, quando eu me formei, eu trabalhei 8 anos na PUC Paraná. Depois desses 8 anos, eu entendi que o meu perfil era mais empreendedor, né, do que para trabalhar aí numa empresa. Então, eu pedi demissão, né, e comecei a trabalhar como autônoma em clínica. Então, ali eu fiz uma transição de carreira sem mudar de profissão. Né? Quando eu saí, por exemplo, há 5 anos eu faço os atendimentos exclusivamente online, então eu não tenho um espaço físico para as pessoas irem. Os atendimentos são virtuais, né? São no online. São reais, mas são no online. Né? A gente São fala, ao vivo. exatamente. Às vezes fala do virtual, parece um paralelo virtual. Não, não. É real mesmo, né? Mas é remoto. E aí foi também, de uma certa maneira, uma transição de carreira, sair, né, de um consultório, de um espaço físico, porque eu mudei de Curitiba aqui para São José dos Campos, onde estamos, né, coabitando, né, atualmente, e morei fora, saí de São José, morei 1 ano e meio fora, voltei para São José. Então, esse sair do espaço físico e migrar, né, para o online também foi, de uma certa maneira, uma transição de carreira, porém sem mudar de profissão. Então, a transição, ela pode acontecer sem que a pessoa faça uma reescolha profissional. E aí, a reescolha profissional, né, a reorientação profissional, o mudar de profissão, sim, aí deixar, é como se então eu deixasse a psicologia para começar a fazer outra coisa. Talvez com uma nova formação, uma nova graduação ou especialização, e às vezes não necessariamente, às vezes a pessoa vai mudar, ela só precisa, por exemplo, se eu fosse mudar para uma área de marketing digital para psicólogos, né? Eu sairia da psicologia, eu iria entrar no marketing digital, então eu deixaria de ser psicóloga, né, para ser aí uma profissional de marketing digital. Então, eu continuaria, de uma certa maneira, ligada ao que eu já fazia, eu usaria esse Entendi. conhecimento anterior, mas, né, numa Entendi. outra profissão. Tá? Conceitualmente eu entendi, fica bem claro, legal. Sim. Agora me fala um pouquinho, bem rapidinho, sobre a sua visão. O que está acontecendo mais? As pessoas mudarem de carreira ou de profissão? Eu lembro que eu li há um tempo atrás que a expectativa é que uma pessoa trocasse de carreira Uhum. 6 a 8 vezes na vida profissional. Não sei se esse número está aumentando, está diminuindo. E o que você sente aí no teu dia a dia? Como é que isso está acontecendo? É mais um, mais o outro? Varia muito? Qual é a tua percepção? Olha, que as pessoas têm me procurado muito até para entender esse momento pandêmico, né, mundial. Então, muitos ficaram confusos em relação à profissão, mas não necessariamente para uma mudança de profissão. Tá? Tem acontecido também porque as pessoas passaram a se questionar muito, né, com esse impacto da pandemia, fez as pessoas refletirem muito sobre o seu propósito. Então, será que é isso mesmo? Será que é só toca despertador, levanta, vou para uma empresa, trabalho, volto, corre e tal? Mesmo. Né? E passaram a repensar isso. Então, existe o repensar a profissão, mas às vezes é mais repensar a maneira de exercer a sua profissão do que querer mudar de profissão. Então, as pessoas gostam das suas profissões, mas elas querem achar uma maneira mais saudável de exercê-las. Então, é mais mesmo aí uma transição de carreira, que não envolve necessariamente o mudar de profissão.
Entendi. A Roberta colocou uma questão aqui que eu acho que é spoiler de tudo que você vai falar, né? Não sei se você responde agora ou mais para frente, mas ela pôs aqui. Nesse momento de pandemia, como fazer uma transição de carreira? Que eu acho que muita gente está perguntando. Como fazer, se fazer, que decisão eu tomo, no que eu penso, porque, como você falou, a questão do propósito tem muito a ver, mas também a própria crise. Onde eu estou está avançando, está caindo, está sumindo, a profissão que eu estou trabalhando é boa, é ruim, mas também ela vai existir daqui a um tempo ou não, tem muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Sim, tem mesmo. Antes de responder aí, eu quero agradecer o pessoal que está entrando, eu vi pessoas muito queridas aqui acompanhando, não vou citar o nome de todo mundo porque, de fato, é corridinho. Aliás, esse almoço executivo, né? 30 minutos, me faz pensar... É um almoço executivo. É rápido o almoço executivo. Me faz pensar que definitivamente eu não sou uma executiva, eu preciso de mais tempo para almoçar. Não, mas você pode fazer um almoço executivo quando quer, quando precisa, e pode não fazer aquele slow food de 4 horas também. Tudo é possível. Não precisa tanto, né? Mas Fica uma hora tranquila. aqui seria mais gostoso para a gente conversar. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo, né? Como fazer aí durante a pandemia? E aí já vou deixar um convite também. Tem uma live que eu fiz no ano passado que é justamente sobre isso, né? Transição de carreira durante a pandemia, né? Como fazer. Então, para ter mais dicas do que vamos conversar aqui, o pessoal pode acessar lá também, está no meu canal do YouTube, né? Que é o Gilvanise Gulix Vial Psicologia. Que aí vai encontrar não só essa live da transição, mas várias outras que o ano passado a gente fez. Um dos projetos é esse, né? Eram palestras e passaram para lives, uma por semana. Então, sobre vários temas aí de profissão e carreira e autoconhecimento. Então, que legal. No YouTube você falou, Gil? Isso, no YouTube. No YouTube. Então acha essa sua palestra, vendo? Aqui é o gostinho de quero mais. Então, almoço executivo é só para dar vontade. Se a pessoa quiser ver mais profundo, ela vai lá no teu canal ou entra em contato contigo. Olha aí, vamos lá. Isso, porque aí lá ela pode não só almoçar, mas ela pode tomar o café da manhã comigo assistindo as lives, almoçar, né, com o almoço de quanto tempo ela quiser, jantar, lanchar. Pacote completo. Então, isso, né, como preferirem. Então, como fazer aí durante a pandemia essa transição? Ou o primeiro passo, né? O primeiro passo seria a pessoa identificar se de fato, né, ela precisa dessa transição. E como é que a gente chega a essa resposta? Se a pessoa, até postei isso, acho que está numa das fotos aí do Face, de capa, se a pessoa acorda, levanta na segunda-feira se arrastando, e à medida em que a semana passa, ela vai se levantando, né? E na sexta-feira ela está pronta para sair correndo, é porque tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Então, se o dia mais feliz a pessoa espera ansiosamente pela sexta-feira, é um sinal, tá? É um sintoma de que algo não está bem. Se ela tem aquela síndrome de final de semana, né, que ela não consegue desfrutar do final de semana, porque ela já fica pensando que segunda-feira vai começar tudo de novo, é um sintoma, né, de que algo não está bem. Porque a nossa vida profissional, além do tempo que a gente passa estudando, né, na graduação mesmo, ou cursos profissionalizantes, tem o dia a dia, que são 8 a 10 horas por dia. E agora, inclusive na pandemia, isso até aumentou para muita gente, né? Acaba perdendo a noção do tempo e aí fica mais tempo trabalhando. Então, isso são sintomas, tá? É como essa nossa vida profissional, ela toma 1/3 praticamente do nosso dia, dividirmos aí as 24 horas em 3, 8 horas para o trabalho, tá? Então, é importante que seja algo que faça sentido para a gente. Se não está fazendo sentido, se a pessoa não está vendo o porquê, o para quê, o para quem, né, ela está trabalhando, é um sintoma. Então, aqui começa essa reflexão. Então, o primeiro passo seria fazer essa identificação, né, se está ok, se está bom, se você percebe qual é o sentido do que você faz. E se você já não está percebendo isso, se você está incomodado, frustrado, irritado no dia a dia, né, não vê mais sentido, repensar. Então, quais seriam as outras possibilidades?
Tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito para os clientes, que é assim, se tudo fosse possível, se você tivesse garantia, né, de que tudo daria certo, o que você faria profissionalmente? Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria profissionalmente? Essa, geralmente, é aí a primeira pista para as pessoas pensarem em algo que seja prazeroso para elas. E aí falam, gostaria de dormir, mas eu não posso trabalhar com isso. Depende, né? Você pode aí ver onde é que tem uma vaga para testador de colchão ou testador de aparelhos, né? Daqueles aparelhos das clínicas, né? Que fazem a questão do dormir mesmo, aquele estudo, não sei como chama, mas tem clínicas especializadas em sono, né? Deve ter gente que precisa testar esses aparelhos. Então, assim, tudo pode ser rentável. Claro que umas coisas vão dar aí mais trabalho que outras, né? Mas a ideia é pensar, que a pessoa pense em algo, né, que de fato vai fazer sentido. E às vezes ela só pensa em dormir porque quando ela está acordada, o que ela está fazendo não lhe traz prazer. Então ela quer evitar esse contato com essa realidade e só pensa em dormir, o que é um sintoma também que poderia estar aí dentro de episódios depressivos, mas esse é outro assunto, né? Mas que é um erro. Polissonografia, alguém escreveu aqui, ó. Ótimo, obrigada. A Cláudia é uma grande amiga, né, de Curitiba, nos conhecemos aí há mais de 30 anos, colega de faculdade, amicíssima, né? Obrigada, Tá vendo? Cláudia. Tem que consultar os universitários aí, às vezes, as Viu? pessoas que estão afiadas. Mas que Exato. legal. Essa fala, Gil, até te interrompendo, eu acho que é super interessante, né? Eu não quero entrar num outro foco aqui, mas isso tudo para você que você está colocando é super pertinente. Agora, a pessoa também precisa perceber se é realmente uma busca de carreira ou se ela simplesmente está desengajada onde ela está, né? Ela está na carreira certa, ela está na profissão certa, ela só está no lugar errado, né? Exato, exatamente. Muitas vezes ela está naquele lugar porque foi o que apareceu no momento em que ela estava, digamos, procurando. Então, muitas vezes a pessoa está trabalhando em algo que nem faz parte da sua formação. Ela começa a fazer faculdade, está trabalhando em um lugar porque ela precisa, né, da renda, precisa do financeiro, ela termina a sua faculdade, ela continua trabalhando naquele lugar com medo de dar esse passo, né, de trocar o certo pelo duvidoso. E aí ela vai levando, muitas vezes ela é sim boa no que faz, muitas vezes ela tem sim um retorno financeiro satisfatório, mas chega um momento, né, em que ela para pensar, não é? E agora, eu tenho dinheiro, eu tenho esse trabalho, eu tenho essa estabilidade, mas eu não tenho mais vontade de fazer isso. Não faz mais sentido, né? Exato. Né? Então, ali que começa a balançar um pouco. Aqui a pessoa pode resgatar aquela sua formação, né? A profissão para a qual ela se formou e nunca exerceu. E muitas vezes ela identifica, a pessoa vem para um processo falando que ela não quer mais aquela profissão, que ela trabalha, sei lá, 15, 10, 15, 20, 30 anos, ela não quer mais saber, que ela está saturada. E aí a gente começa a fazer um processo, mas ela descobre que não é a profissão, que é o que você comentou, é o local onde ela está. A gente vê várias frases, né? As pessoas não deixam as empresas, deixam ambientes e lideranças tóxicas, né? A Fernanda colocou uma coisa aqui bem bacana, ela colocou aqui, ó, foi o que aconteceu comigo. Nesse sentido, a demissão foi uma libertação, né? De todo fato, todo acontecimento, a gente sempre pode tirar um presente e uma oportunidade. Então, às vezes ser demitido, tá na pandemia e perder o emprego, é uma grande oportunidade de começar bem de novo, ter mais qualidade de vida, mais sentido, é aquela chacoalhada que às vezes a pessoa não teve coragem de fazer sozinha, mas o destino acabou colocando esse presente na mão dela, ela só precisa enxergar assim, né? Sim, exatamente. Obrigada, Fernanda. A Fernanda é uma colega também, né, de orientação, uma orientadora profissional aí. E muita gente passou por isso na pandemia, né, de ser demitido aí depois de 20, 25 anos de trabalho, não esperavam, né, e saíram totalmente atordoadas, digamos assim, porque foi um baque muito grande, algumas, inclusive, uns meses antes da pandemia, então dezembro de 2019, foram desligadas, e aí ficaram muito perdidas, e depois perceberam, como a Fernanda trouxe,
que foi um presente, né? Porque é como se alguém usou essa metáfora, essa analogia um dia desses, eu gostei muito. É como se a pessoa ficasse muito tempo engaiolada, né? Então ela está dentro de uma gaiola, aí alguns têm umas gaiolinhas ali, né, mais simples, outras melhores condições, e em algum momento a portinhola aí da gaiola é aberta, mas o passarinho não sai. Né? Porque É ele está verdade. tão acostumado, ele tem ali Acostumado, dentro né? o que ele precisa, que ele nem sabe, ele nem lembra como é que voa. Né? E isso acontece com as pessoas. Então, quando elas são demitidas, muitas vezes vem um baque, né, de que, e agora? Né? O que eu vou fazer? Vem aquele desespero, né? E aí eu Aí, falo, ó, mas por... aí vem o gancho, né? Desculpa te interromper, mas vem o gancho. Aham, O que a pessoa faz, né? Quais são os passos que ela faz, se ela foi forçada ou ainda está dentro da aham. gaiola com a porta aberta ou fechada, mas que passos você recomenda que a pessoa siga para fazer uma soft transition, para fazer uma mudança que não seja tão traumática para ela? O que você Aham. recomenda? Ok, então justamente percebe, né, ou foi demitida, né? Isso também tem uma live completinha lá, né, no YouTube falando sobre isso. O canal Gilvanise Gulix de Psicologia. Aí também tem uma colega falando sobre isso, né, da demissão durante a pandemia. E eu remeto porque elas até são mais especialistas no tema, né? E tem muitas dicas também. Mas assim, primeiro, né, entende que nada é por acaso. Então, aconteceu uma demissão, ok, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Eu trabalho, aí meu embasamento teórico é o humanismo. Né? Então, o humanismo trabalha muito com essa questão das escolhas, o livre-arbítrio. Né? Que escolhas você está fazendo? E nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, muitas vezes eu não escolho o que me aconteceu, mas eu escolho como reagir diante do que me aconteceu. Tá? Exatamente. E isso né, do humanismo, então não é uma frase minha, né, é um conceito aí, é muito de Sartre, muito de Jung também, né, o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? Então olhar para isso como uma oportunidade. Né? Muita gente já deve ter ouvido falar que em japonês o mesmo símbolo, que agora esqueci o nome dos símbolos também, vamos ver quem sabe aí, né? O mesmo símbolo para crise é o símbolo para oportunidade. Né? Então é como se fosse a mesma palavra, digamos assim. Tá? E que foi o que aconteceu muito também nessa pandemia. Então o primeiro passo seria liste, né? Faça uma lista do que, quais são as opções possíveis para o momento. Se você tivesse garantia que tudo daria certo, o que você faria? Pegue isso, né, do que você faria e comece a pensar o que é necessário para levar a cabo esse objetivo, né, para colocar em prática essa ideia. Precisa uma nova formação? Precisa um cursinho rápido? Precisa uma ajuda profissional, uma mentoria? Precisa de uma nova faculdade? Então, pesquisar bastante sobre isso, tá? Esse eu acho que seria o primeiríssimo passo. Então, pensar assim, tem uma atividade que eu faço, eu estou falando rápido em função do nosso tempo, né? Porque eu imagino que esse executivo com Vai 30 tranquilo, a minutos, gente tem um tempinho ainda aí. ele fala rápido também, né? Estou brincando com o executivo em função aí dos 30 minutos, né? Mas de verdade, né? Às vezes eu mando uns áudios pro meu filho, ele fala assim: mãe, eu coloco para escutar na velocidade mais rápida porque você fala muito devagar. Então eu vou É uma alternativa, né? adaptando, exato. Então eu vou adaptando, eu vou falar um pouquinho mais rapidinho aí, até para a gente poder trazer mais conteúdo, né? Pega esse ponto, né? Onde estou? Então pega uma folha, escreve aqui na parte de baixo da folha onde estou hoje profissionalmente falando. E escreve no outro canto, lá em cima da folha, onde desejo chegar profissionalmente falando. Responde, né? Então, onde estou hoje profissionalmente falando, onde desejo chegar profissionalmente falando. E imagina que esse espaço entre esses dois pontos é uma trajetória. Então, desenha uma estrada, né, ligando um ponto ao outro. Essa estrada é do jeito que você quiser, porque é a tua trajetória. Então, uma vez desenhada essa estrada, vai escrever, vai imaginar, né, que
é uma viagem que você vai fazer. De fato, você vai sair de um ponto para chegar em outro ponto. Então, tem alguns quilômetros aí ligando essas duas distâncias. Qual é o primeiro quilômetro que você precisa percorrer? Então, ali perto de onde estou hoje profissionalmente falando, vai escrever qual é o primeiro quilômetro que você precisa percorrer. Então, se a pessoa já identificou, né, qual é o seu primeiro quilômetro, a sua primeira meta, ela vai pensar dentro daquela meta quais são as microações, né, as ações necessárias para atingir essa meta. Então, digamos que alguém está migrando, vamos pensar numa loja que tinha o seu espaço físico e vendia ali. Agora estão todos com as portas fechadas. Como essa loja pode continuar vendendo? Ela pode passar, né, para o online. Então, qual é o primeiro passo? Talvez estudar um pouco sobre isso. O que é estudar um pouco sobre isso? Puxa as microações, né? Fazer um curso de marketing digital, aprender a mexer com as redes sociais, aprender a mexer com o WhatsApp Business, com Instagram, tem uns ícones de lojinha, de catálogo, como é que se faz tudo isso, né? Avisar os clientes que está migrando. Então, a pessoa vai colocando isso, né? Todas as etapas, né? Exato. Como serão as entregas, né? Como vai ser a questão de troca, vai levar na casa da pessoa. Então, eu estou falando isso porque é uma modalidade que eu também, né, estou utilizando no sentido de tem lugares que eu conheço, tem lojas de bairro, que eu gosto muito de lojas de bairro, sempre, né, estar próximo aí do pessoal que convive com a gente no sentido da comunidade. E essas lojas passaram para o atendimento virtual. Foi uma necessidade, né? Então a pessoa pode fazer esse tipo de mapeamento, organizar as ideias, né? Sim. Eu acho que traz aí uma fluidez melhor, uma facilidade melhor do que você fala. Enquanto você perguntou, eu fiz a minha lição de casa aqui e eu achei que crise em chinês é Wei Ji. Wei é perigo e Ji é oportunidade. Okay. Então é uma junção de perigo e oportunidade junto à crise. Então a gente pode ver como um perigo só, mas a gente deveria estar vendo também a questão das oportunidades, se preparar para ela. E Gil, como eu prometi para você, o negócio do almoço executivo, ele voa. Eu vou te falar para você falar assim, você tem muito material bacana, o teu canal está muito rico para as pessoas olharem e sintam a vontade de perguntar já direto no teu canal. Se não anotou, pergunta para a gente conecta você com a Gil sem problema nenhum. Agora eu queria que você, para a gente fazer um fechamento aqui desse super bate-papo rápido, que é um tema, desculpa, ele é grande, ele é abrangente, e eu botei você de saia justa aqui, mas esse é o objetivo, de dar gostinho. Quem quer mais, busca e vai encontrar. Mas fala para a gente aí, quais são as principais dicas, lá 2 ou 3 dicas que você dá para as pessoas falar, eu já percebi que eu quero fazer uma transição. Quais são os primeiros passos aí? Faça isso, isso e isso, para que o pessoal tenha um fechamento no nosso bate-papo de hoje. Ok, então já antecipando aí, agradeço, né, Carlos, o convite, né, por participar, né, adorei, gosto muito e realmente uma saia justa, porque eu adoro falar, né, então tem que falar pouco, né. Vamos fazer alguma coisa difícil, maior junto. Vamos sim, vamos falar mais sobre isso. Com certeza. Psicólogo, fala mais sobre isso, né. Então, assim, os passos, né, faz essa tarefa pôr numa lista tudo que precisa, todas as possibilidades. Então, tudo que você imagina que seria possível para esse momento. Certo. Dentro dessa lista, começa a fazer uma triagem. Então, vai passando tudo numa peneira. O que está mais próximo, mais viável para esse momento? Então, o que você já pode começar a fazer com os recursos, com as condições que você tem? Aí, foca nisso que está mais próximo para começar a ser feito. Para isso que está mais próximo, o que precisa? Então precisa fazer um curso ou só precisa falar para as pessoas que você está entrando numa nova área, você já tem o conhecimento necessário, as ferramentas necessárias e você vai começar a fazer isso, divulga.
Se você não sabe como fazer a divulgação, né, então procurar, aí não precisa não é nem investir tempo, mas tem muito tutorial, né, muitas lives aí do pessoal do marketing digital, de como fazer, né, de como entrar aí nesse ramo, de como divulgar o seu trabalho no marketing digital. Então tem muita coisa Certo. gratuita disponível na internet, vai assistir, vai buscar. No site do Portal Vocacional tem uma lista, né, tem um guia de orientadores profissionais que atendem tanto presencialmente, claro, agora com o lockdown aí tem muita gente que não consegue, mas tem o guia online também. Então são profissionais capacitados pelo Portal Vocacional e que podem ajudar também nessa trajetória. Então, se ficou muito difícil, procura ajuda de um profissional, né? Porque às vezes Legal. às vezes o pessoal tenta fazer sozinho, mas chega um momento, vamos pensar num carro, sei lá, vai mexer no carro, às vezes você consegue arrumar, às vezes não, você precisa levar para um especialista mexer e ver o que está É acontecendo. verdade. Então, a mesma Eu sou a coisa. favor disso também. A mesma coisa quando a gente tem uma tosse, quando a gente tem a tosse, agora todo mundo vai correr para o médico, mas enfim, Cuidado com a tosse. alergia, às vezes as pessoas tentam, né, passar ali uma pomada antialérgica e tal, se aquilo não resolve, vai procurar um especialista, né? É Então a verdade. mesma questão entra para a carreira, né? Mas tem É sim verdade. vários passos que a pessoa pode dar e tentar aí migrar, né, resolver fazer a sua transição de carreira muito bem sucedida. Eu costumo fazer um correlato assim quando a pessoa fala, eu quero correr a São Silvestre. Você pode treinar sozinho, mas a chance de você não conseguir correr, ou se lesionar, ou descansar demais, sofrer demais, errar muito, é grande. Se você contrata um personal trainer, você faz a coisa mais suave, você chega lá mais fácil, ele te dá treino que você não tem lesão, te ajuda com outros aspectos. Então, ter um profissional que entende daquilo que você quer fazer e não conhece, é fundamental. Então, nessa questão da transição de carreira, é sempre bom procurar um profissional que vai te ajudar a acelerar e fazer isso, né, de uma forma mais suave. Gil, brigadão aí. Desculpa novamente pela essa correria, mas a gente fica aí com a lição de casa de marcar um outro bate-papo, quem sabe 1 hora, falando um pouco mais de transição de carreira, que é um tema super interessante. A gente vê bastante pessoas conectando e interessadas em ouvir, que eu acho que está muito a ver com o que nós estamos vivendo, transformar essa crise em oportunidade. E agradeço você, agradeço todos que estão ouvindo aqui. Vou liberar você para fazer o seu tchauzinho para a gente poder encerrar nosso almoço executivo de hoje. Temos mais na terça-feira que vem, às 12h12. Obrigadão. Ok. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Roberta, também, né? Conheci o Carlos através da Roberta, então também muito obrigada. E obrigada, colegas. Eu estou vendo vocês aí, não vou falar o nome de todo mundo, mas é muito bom ver o pessoal. É muita gente, eu não quero deixar ninguém de fora. Estou vendo, né, que entraram. Fico super feliz. Um beijo imenso para todos vocês. Gratidão por estarem aqui, né? E desejo muito sucesso aí para todo mundo, né? Quem está precisando de transição de carreira, muito sucesso na sua transição, porque se não faz feliz, não faz sentido. Então, busquem o sentido aí, tá bom? Excelente Obrigada, pensamento. Carlos. Obrigadão a todos. Tchau. Bom fim de dia e bom final da semana. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Obrigada.